bora sair desse perrengue porque dinheiro na mão é solução. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Perrengue, que tem como objetivo tirar você do perrengue financeiro. Na verdade, Patrícia, a gente quer que nem entre no perrengue financeiro, certo? Exatamente, exatamente. E vamos ao tema de hoje. Quem nunca quis ter um dinheiro investido e ficar de boa na lagoa? De boa na lagoa, né? E aí você se pensa, mas como que eu vou fazer isso? Tendo que pagar as minhas contas, me preparar para imprevistos e ainda ter dinheiro para o meu lazer. E sabe, quando você percebe que você precisa desacelerar, você precisa dar um tempo, talvez trabalhar um pouco menos, ter escolhas melhores. E aí, como é que você faz? Qual é o passo que você vai dar? Qual é a decisão que você tem que tomar? Exatamente. Qual é a decisão que você tem que tomar? Nós já falamos aqui, já repetimos aqui, a gente está batendo muito nessa tecla, planejamento financeiro. Sem planejamento financeiro, não dá para sair desse perrengue. Exatamente. E hoje a gente decidiu trazer uma pessoa para conversar um pouquinho com a gente sobre esse assunto. Ela vai contar para a gente um pouco como é que ela conduziu esse processo, como que a vida dela estava, como que a vida dela está, como está caminhando para o futuro. Convida aí, Érico, chama aí nossa convidada. Então, sem mais delongas, Bruna Cortes, que é fotógrafa e investidora. Eu vou deixar você falar porque é muita coisa e você se apresenta, por gentileza. Olá, gente! Oi! Bom, eu sou a Bruna Cortes, sou fotógrafa há 10 anos, sou investidora desde 2018 e, para vocês saberem mais ou menos como eu entrei nesse mundo, porque diz, vim de uma fotografia, da onde que surgiu essa questão dos investimentos? 10 anos de fotografia quer dizer que em algum momento o dinheiro começou a entrar e aí eu não sabia muito bem o que fazer com o dinheiro e acabei decidindo aprender um pouco mais sobre investimento, porque deixar dinheiro parado não iria me render nada. Então, eu fiz o famoso dinheiro trabalhar pra gente. E aí eu comecei a estudar muito. E hoje, graças a Deus, eu tenho aí meus dividendos pingando na minha conta. Tenho uma flexibilidade um pouco maior aí do meu trabalho. Não preciso ter a agenda lotada, consigo ter o meu lazer. E ainda assim, ter o meu dinheirinho no final do mês, arcando com todos os meus custos. Ana. Mas conta pra gente aqui, como é que a fotografia ela começou na sua vida? Bom, a fotografia veio através de um passarinho, por incrível que pareça. E desde então, infelizmente ela faleceu, mas desde então eu vi a fotografia como algo que eu posso deixar intacto uma imagem, uma lembrança para mim, independente se alguém faleceu, se alguém mudou de estética, enfim. E aí a fotografia veio realmente para sanar aí esse buraco da saudade da minha Julieta. E aí, como naturalmente as pessoas gostavam das minhas fotos, eu fui fotografando e aí o pessoal gostaria de, você pode vir aqui, eu te pago uma porcentagem, te pago algum cachezinho assim. E aí foi indo até que realmente eu fui me especializar. Comprei, investi em uma câmera fotográfica, fui atrás de cursos e cursos e cursos, sempre voltado para fotografia, para edição, coisas que normalmente os fotógrafos realmente investem inicialmente em equipamentos, mas aí no final, como qualquer autônomo, pelo menos isso aconteceu comigo e eu vejo que outros fotógrafos também estão nesse caminho, que eles não lidam com a empresa de fotografia como um negócio. Então, acabam sofrendo nessa questão do financeiro. Então, é algo que, assim, é essencial, mas infelizmente ainda muitos estão vendo como hobby ou apenas como um extra, E que não. Eu, por exemplo, vivo há 10 anos de fotografia e tem muitos colegas que também vivem há muito tempo, mas para isso precisa de planejamento. E você já passou algum perrengue financeiro? Como foi a sua experiência com esse perrengue? Olha, perrengue, assim, muito perrengado, assim, não. Mas eu já tive uma situação onde eu decidi, em um momento, sair do shopping onde eu trabalhava e tinha um fluxo legal de trabalho. E aí eu decidi realmente sair de lá para viver da fotografia. Então, neste período, eu não estava tendo uma receita muito grande para cá com os meus custos. E aí o meu pai, na época, ele me ajudava assim no que faltava. Foi uma situação um pouco desconfortável para mim, porque eu trabalho desde os 14 anos.
Então, assim, eu me senti assim, ai, pai, pô, vou lá querer comprar um esmalte, vou ter que pedir para o meu pai, uma coisa assim que não era muito do meu perfil. Mas foi uma coisa que foi necessária, eu agradeço muito meu pai também por isso, porque ele confiou em mim, acreditou em mim. E hoje, né, eu vivo, assim, graças a Deus, a fotografia muito bem, não posso reclamar, é a minha paixão. Bacana. E Bruno, o que você pensa sobre educação financeira? Essencial, deveria ter em todas as escolas, porque infelizmente hoje eu acho que na maioria das pessoas, quando a gente vai conversar, é muito difícil você ter uma conversa de que não esteja relacionado com o dinheiro. Tem gente que infelizmente hoje em dia tem ainda essa coisa de dinheiro, meu Deus, não quero falar, não gosto de ver a minha conta bancária. E na verdade, eu acho que o dinheiro hoje é para servir. Então, a gente precisa ir em busca de ter mais dinheiro para a gente conquistar coisas, não só materiais, mas para a gente ter outras experiências também. E como a gente vive no mundo capitalista, necessário ter o dinheiro para a gente fazer qualquer coisa. Verdade. A fotografia, ela influenciou, de alguma maneira, a sua maneira de lidar com o dinheiro? Tipo assim, a Bruna antes da fotografia, em relação à mentalidade de dinheiro, e a Bruna depois, né, com a fotografia. Teve uma mudança? Influenciou em alguma coisa? Teve uma... Eu acho que foi mais intenso, né? Porque eu tive, graças a Deus, o meu pai dentro de casa, onde ele me orientava a gastar menos do que eu precisava, para ter sempre um dinheirinho ali na carteira. Mas parava por ali. Então, quando eu realmente tive um negócio de fotografia, eu vi que o dinheiro que estava entrando, em algum momento eu teria que fazer alguma coisa com ele. Tanto que eu, na época, em 2015, eu financiei um apartamento. Hoje, com o meu conhecimento, eu não faria isso, mas foi uma boa experiência. E assim, se eu não tivesse feito isso, hoje não teria o meu apartamento. Mas foi graças à fotografia, que eu realmente vi como um negócio, que eu deveria ter essa relação de receita, despesa, quantidade de clientes e ter um planejamento financeiro para um médio e longo prazo, coisas que as pessoas também hoje em dia veem muito no curto prazo. Então eu fui um pouquinho mais além, mas veio um pouquinho assim da questão da família, coisa que muita gente hoje não tem, mas eu tive a sorte aí de ter meu pai meio que me encaminhando. Olha que bacana isso, né? Legal. Porque o maior desafio hoje, realmente, é a gente encontrar esse amparo, Esse apoio, né? Esse apoio, essa conversa sobre finanças na família, né? Hoje realmente é difícil, a gente vê ali a criança, o jovem, o adolescente, às vezes indo para o mercado de trabalho, porque se depender da faculdade, né, professor? Não vai, esquece. Faculdade... Depender da faculdade não rola, né? Muito difícil. Você consegue estágio. R$700, R$1.000 de bolsa, você consegue. Agora, ingressar no mercado de trabalho totalmente preparado para conseguir é bem mais complicado. Deixa eu fazer uma pergunta. Você chegou a fazer algum curso de empreendedorismo, alguma coisa para te dar esse embasamento, além daquilo que seu pai te ajudou? Você buscou alguma coisa nessa área também para te ajudar? Olha, tudo veio com base na experiência. Eu fui na cara e na coragem mesmo e fui aprendendo. Desbravando, naturalmente, né? Exatamente. Porque ninguém, acho que dentro do meu ciclo ninguém era empreendedor, então ninguém sabia muito bem como me auxiliar nisso. Mas aí eu fui vendo as demandas e fui vendo que existia essa necessidade, fui estudando sobre, tanto que acho que dentro da minha área, assim, tanto que hoje eu consigo auxiliar, ajudar alguns outros amigos, colegas fotógrafos, porque muitos vinham até mim falando como que você consegue fazer isso e assim, da onde que surgiu isso? Então, eu meio que me tornei uma referência exatamente por causa dessa coisa natural mesmo minha. Acho que foi indo no caminho. Daqui a pouco você abre um terceiro negócio, que é mentoria para fotógrafos. Já tenho. Calma, ela vai contar. Então, tô dando spoiler? Então, antes de dar o spoiler, então, responda uma outra pergunta. Tudo bem. A gente sabe que finanças e emoções têm uma correlação direta. O dinheiro influencia nas emoções, as emoções influenciam na maneira como você lida com o dinheiro. E a gente também sabe que a fotografia tem um apelo emotivo, emocional muito forte, né? Como você bem disse, né? A gente registra momentos e aqueles momentos ficam registrados na nossa cabeça, no nosso sentimento.
Como é que você encara a relação dessas duas coisas? Que no primeiro momento a gente acha que são bem distintas, né? Mundos completamente diferentes. Quando você pensa fotografia, finanças, não tem como fazer uma correlação, né? O que você pensa sobre isso? Eu acho que essa relação realmente elas não andam juntas, elas podem ter assim o mesmo caminho, mas em relação às duas, eu acho que ambas não andam tão próximas, porque no momento em que eu estou fotografando alguém, esse alguém ele pode até não ter tantas condições assim, né, financeiras, mas ele não vai abrir mão de um registro do filho de 1 ano, do aniversário, do casamento. Mas assim, é muito bom, né, a gente planejar e aí entra essa questão financeira. Alguém que vai casar, alguém que vai fazer a festa de 1 ano do filho, que é um marco muito importante, a pessoa já programa assim que o bebê nasce. Então, casamento logo que já está noivo. Então, assim, existe essa programação, mas em relação à autoestima mesmo, a imagem da pessoa, com certeza, na fotografia, depois de uns 5, 10, 15 anos, vai ter um valor muito superior ao momento em que ela estiver desembolsando aquele contrato com aquele fotógrafo que ela se identificou. Então, eu acho que a fotografia, para mim, óbvio que eu sou fotógrafa, mas, né, eu vou puxar um pouquinho aí o meu saco aqui, que a fotografia realmente é algo que tem muito valor para as pessoas e a questão financeira, muitas das vezes, acabam ficando um pouco assim, não de lado, mas elas dão muito mais prioridade àquele momento para ter esse registro do que, vou parcelar aqui em 12 vezes. Ok, é uma alternativa que ela tem para não perder aquele momento. Eu acho que é mais ou menos isso que eu penso. Não, e eu concordo. Porque quando eu fui casar, as condições não eram, né? As melhores. Bem aperto do apertadinho, né? Mas a gente queria muito ser fotografado por um casal que nós conhecemos e tal. Então, quando nós procuramos bem antes, a gente conseguiu dividir em 10 vezes, porque dava ali 1 mês antes do nosso casamento, que tinha que estar com tudo pago até a data do casamento. Ou seja, a gente não abriu mão, a gente se apertou ainda mais para poder ter aquele casal, para poder ter aquele registro. Ou seja, realmente, né? A gente colocou aquilo como prioridade, porque ia ser um registro para a vida. Para a vida. Né? E aí acho que fica a grande lição, né? A gente está falando de planejamento financeiro, então, você que está vendo a gente, nos assistindo, ouvindo a gente, vai pensar em casar? Está pensando em casar? Aí, já coloca a fotografia no seu planejamento. Isso aí. Porque é um item muito importante, não é isso? Sim, a gente está falando sobre isso. certeza. É um item muito importante, vai registrar ali um momento único na sua vida e se não tiver planejado, vai passar perrengue. Muitas vezes eu escuto, né, clientes meus que chegam para mim e falam: ai, Bruninha, me arrependi tanto de não ter feito com você. Recentemente, minha cliente falou: fiz uma festa linda, maravilhosa, decoração, roupinha, tudo lindo, não contratei fotógrafo. Falei, meu Deus do céu. Então, assim, exatamente é uma prioridade, porque é a única coisa que fica. Porque tem coisa que tem preço, tem coisa que tem valor. Exatamente. Exatamente. E aí, avançando um pouquinho mais na sua história, conta pra gente como foi o seu primeiro contato com o mundo dos investimentos. Tá bom. Olha, o primeiro contato foi exatamente mais ou menos nessa época de 2015 ainda, quando eu realmente decidi comprar o meu apartamento. E aí eu não sabia essa questão de taxas de juros, eu não sabia nada disso. E aí eu fiquei um pouco assim, gente, eu fiz a coisa certa, mas talvez eu não sei muito bem aonde eu estou colocando meu pé. Então eu fui buscar e aí só em 2018 que eu realmente efetuei o meu primeiro investimento, que foi um apoio do meu marido, que ele falou: você tem uma quantia lá, aproveita, coloca Petrobras logo numa ação em renda variável. Petrobras a R$4. Nossa, ela já entrou metendo já indo na renda variável. Ela abriu a porta do mercado no peito, né? Não foi nada de reserva, tesouro direto, CDB, não. Ela foi lá. Já fui nas ações. Por isso que eu tenho esse perfil agressivo hoje em dia. Eu acho que eu fiz o caminho inverso, mas não deixei de aprender essa situação em relação à taxa Selic, à renda fixa, CDBs. Então,
no momento em que ele falou, vai lá, coloca em Petrobras R$4, eu falei, meu Deus, espera. E aí eu esperei, realmente, ele falou, você vai esperar subir para poder comprar, e foi dito e feito. Eu comprei a R$16. Nossa! Mas ainda assim tive um excelente lucro, porque eu vendi lá nos 20, 22, e eu falei, gente, esse negócio é bom mesmo. É bom. É Aí você bom. pensa assim, e se tivesse comprado a R$4, hein? Nossa Senhora! Por que eu não vi ele antes? Desse jeito. E o que mudou de lá para cá, tirando as ações da Petrobras? Olha, hoje eu tenho uma carteira muito mais diversificada, porque o meu conhecimento é bem mais expansivo, né? Ele é bem maior do que em 2018. Então, eu tenho fundos imobiliários, eu tenho renda fixa, eu tenho ações e eu tenho criptomoedas. Nossa! Então, eu tenho uma carteira bem diversificada. Arrojada. Como é que tá seu coração essas 2 semanas aí com criptomoedas Uma aí? moça super arrojada aqui, pessoas. Tá bem, eu sou bem agressiva, um perfil bem agressivo, mas é tudo levando para longo prazo, Sim. né? Então essas oscilações de curto prazo não me afetam. Eu realmente faço aporte do valor que não vai, dentro do meu mês, ele não vai implicar, né? Então, é um valor que eu já tenho destinado todos os meses para os meus investimentos, e aí eu só vou diversificando mesmo, fazendo os aportes. Você não está especulando no mercado, né? Você está fazendo investimento. Essa é a diferença. Sim, investimento, isso aí. Fala pra gente sobre escolhas ruins. Escolhas ruins nos investimentos? Ouvir os amigos falando, ai, compra isso, sem saber nada de nada mesmo. Aí você entrou num buraco escuro e aí vai ser difícil de sair. Então, assim, essa situação de você ouvir, ou até internet, né? Internet Alguém chegou lá. Influenciador. Ai, compre isso aqui que vai subir. Olha, isso aí com certeza é algo que você vai se arrepender depois. Sempre. Fica a dica, hein, pessoal? Fica a dica. Bom, acho que é você, Patrícia, vai fazer a pergunta agora? Você. Tá, o que você pensa sobre day trade? Day trade para mim... Explica um pouquinho também o que é, porque eu acho que quem está nos ouvindo, de repente, não vai entender o que é o day trade, né? Tá, day trade para mim nada mais é do que uma operação de curto prazo, onde você precisa vender ou comprar e vender no mesmo dia. Então, para mim, tem logo os gurus aí da internet que inventam um monte de coisa, que tem Porsche, que tem, enfim, né, que tem aqueles carrões do ano, enfim, essas pessoas para mim não representam, né? Day trade para mim é uma opção de você ganhar, faturar alguma quantia dentro de uma especulação mesmo, dentro de um dia no mercado, mas que não tem fundamento nenhum. Então, assim, o risco é muito grande de você perder, mas em compensação, a sua recompensa também é muito grande. Mas você precisa ter um conhecimento muito, muito avançado. Não é à toa que eu investi mais de R$30 mil exatamente para aprender análise técnica, para aprender análise fundamentalista, para tomar as melhores decisões no meu investimento. Isso que eu te pergunto agora, você é mais fundamentalista ou é grafista? Né? Grafista. Eu prefiro análise técnica. Você gosta dos martelos invertidos, dos Fibonacci da vida, os Q, né? Exatamente. É desse jeito. E a vida segue. Que experiência, né? Sabe muito. Bruna, dica de ouro para os seus colegas de profissão, né? Porque, igual você falou, alguns levam ali a fotografia como hobby, como extra, mas não consegue gerir, porque às vezes o dinheiro vai caindo em datas diferentes, aí usa o dinheiro ali para fazer um negócio, não consegue ver o volume, enfim. Dica de ouro, né? Não só para os profissionais da área de fotografia, mas os autônomos no modo geral, né? O que você tem para deixar de recado? Olha, primeiramente, organização. Porque o que eu vejo de relatos é que as pessoas não sabem quanto ganham, o quanto gastam. Então, primeiro elas têm que organizar para saber quais são os números, quais são as métricas do negócio dele. E aí sim, tomar as decisões com base nessas informações. Então, você vai começar a planejar algo em cima desses números, né? Então, assim, primeiro organização, depois um planejamento e aí sim começar a colocar a mão na massa de pouquinho em pouquinho, sem pressa. Vai construindo aí o patrimônio devagarzinho, construindo a reserva de emergência primeiro, fazendo alguns aportes em alguma opção de Selic, CDB, algo que renda 100% CDI,
Hoje em dia a taxa de juros está elevada, então é uma oportunidade para quem está começando, talvez ter no futuro, né, alguma rentabilidade anual aí com mais de 13%. Então é algo que a gente está vivendo agora na nossa economia, uma oportunidade, e que se fizer da forma correta, organizando, planejando e fazendo os aportes mensalmente sem pressa, logo, logo no futuro ele vai ter um patrimônio bem legal, que é o que eu estou esperando também no meu futuro. Isso aí. Não cair nas pilantragens financeiras que tem por aí, que a gente está a todo momento recebendo na internet. Exatamente. Né? Promessa de ficar milionário da noite para o dia. Não é isso? tem nada fácil nesse mercado. Se está te dizendo aí que vai ter uma rentabilidade superior, enfim, já pode ficar desconfiado que com certeza pode ser um golpe aí. Pode ser um golpe, exatamente. E para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo no Spotify, a pessoa quiser te encontrar, aonde te encontra e, além da fotografia, o que mais você está oferecendo para o mercado, para as pessoas poderem contratar do seu trabalho? Hoje as pessoas, o foco principal, né, rede social hoje em dia é o Instagram. Eu tenho meu site, www.brunacortes.com, mas tem o Instagram também, que é o brunacortes_. E voltado para fotógrafos é o Disso a Bruna Sabe. E lá sou mentora realmente dos meus colegas fotógrafos, onde eu auxilio eles nessa jornada aí de empreendedorismo. E, bom, eu sou fotógrafa hoje de famílias, né? Eu venho há 10 anos, eu iniciei de famílias, aí eu fiquei 6 anos como casamento e agora eu migrei novamente em plena pandemia, migrei novamente para a família. Muitos fotógrafos arregalaram os olhos falando, meu Deus, você vai migrar de nicho em plena pandemia. Eu falei, esse é o momento perfeito. E aí deu tudo certo, então as pessoas que realmente tiverem essa necessidade de fotografar ensaios, gestantes, pode me procurar lá no Instagram, que vai ser muito bem-vindo. Repete o seu Instagram. É @brunacortes_, onde eu coloco todo o meu catálogo, né, meu perfil para os meus clientes e os fotógrafos ou empreendedores, né, as pessoas que realmente têm esse negócio funcionando como autônomo também, pode encontrar mais informações sobre essas dicas financeiras, sobre investimento também no @Disso a Bruna Sabe. Legal. Tem alguma dica pra gente, assim, de livro, filme, série? Olha, eu trouxe um livro, né, e um filme, que foram duas situações que eu achei que agregaram muito na minha vida, né? Foi o filme Amor e Tulipas, que, né, é um romance, assim, não é nada muito focado no mercado financeiro, mas mostra pra gente a primeira bolha, né, a primeira crise. Então, foi algo que impactou muito, eu achei muito interessante. E o livro Pai Rico, Pai Pobre, que clássico, eu acho que é um clássico e tem uma leitura muito fácil e eu acho que todo mundo deveria ler. Já é a terceira indicação, eu acho, aqui de... Nós já falamos desse livro e já acho que é o terceiro ou quarto convidado que também fala desse livro. Se você não leu esse livro ainda, pelo amor de Deus. Tinha dúvida se o livro é bom ou não? Por favor. Gente, isso aí. Por favor. E vamos agradecer, né, a Bruna por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui conosco, né, de contar um pouquinho sobre a sua experiência. E para você que está nos assistindo, entender que é possível, né, Érico? Você vê, ela fez uma transição, ela fez uma mudança ali no meio da pandemia. Por quê? Porque ela tinha um planejamento, porque ela tinha o dinheiro da reserva dela. Então, é possível, sim, né, a gente caminhar nesse processo desde que a gente tenha um planejamento. Aonde o pessoal encontra a gente, Érico? O pessoal encontra a gente no Instagram, no @perrengue.financas, encontra a gente na rádio Pan News, a 90.5 FM, todas as quartas-feiras, 16h30 da tarde. Encontra a gente também no Spotify da TV Vitória e no site e no YouTube do Folha Vitória, perrengue para todo lado, não tem como fugir da gente, hein? E é isso aí, gente. Até o nosso próximo encontro. Valeu. Tchau, tchau.